Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na primeira carta aos Coríntios, e essa é uma mensagem, olha, poderosa. Foi escrita para uma igreja que era ao mesmo tempo super talentosa e, bem, profundamente imperfeita. E o mais interessante é que os desafios deles conversam diretamente com os nossos hoje. E a carta já começa jogando na nossa cara uma pergunta que, na verdade, define todo o resto. Será que ter um monte de dons espirituais é a mesma coisa que ser espiritualmente maduro? Essa é a grande questão que o apóstolo Paulo coloca na mesa logo de cara. Então, para a gente poder entender a carta, a gente precisa primeiro entender a cidade. Corinto era um lugar supracosmopolita, sabe? Vibrante, cheio de vida. Mas também era famosa por sua decadência moral. E claro, a igreja local não estava imune a essa influência toda. E aqui está o grande paradoxo de Corinto. Pensa só, uma comunidade cheia de dons do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo completamente rachada por partidarismo, por problemas morais seríssimos e assim uma clara falta de maturidade. É importante a gente sacar que a intenção de Paulo não é chegar condenando todo mundo. A pegada dele é pastoral, é de cuidado, de correção. E essa é a primeira grande lição que Paulo traz. O verdadeiro termômetro da saúde de uma igreja não é o show de dons, não é o que aparece. É a fidelidade à palavra de Deus e o compromisso real com uma vida santa. No fim das contas, o que importa é o que acontece por dentro e não só o que se vê por fora. E um dos primeiros incêndios que Paulo precisa apagar com urgência é o das divisões. A igreja estava se quebrando em panelinhas, sabe? E a resposta dele para isso é direta e muito, muito poderosa. De um lado, a gente vê a galera se apegando a líderes humanos, criando facções. Ah, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Do outro lado, Paulo chama todo mundo de volta para o único fundamento que importa: Cristo. A pergunta dele chega a ser cortante. Por acaso Cristo está dividido? A resposta é óbvia, né? Não. A verdadeira unidade só pode existir nele. E esse fundamento, Cristo, é apresentado de uma forma que é um paradoxo total. Para a sabedoria do mundo, a ideia de um Salvador que morre numa cruz é loucura. Mas para quem é salvo, essa tal loucura é, na verdade, a maior demonstração do poder de Deus que existe. E isso, claro, nos força a pensar. Será que na nossa ânsia de ser relevante, a gente não acaba confiando mais nas nossas próprias estratégias, na nossa capacidade de convencer, do que no poder simples e transformador da cruz? Fica a reflexão. Dando sequência, Paulo não foge de assuntos espinhosos, não. Ele vai lá e confronta a imoralidade que estava sendo tolerada dentro da comunidade e, com isso, ele estabelece um princípio que é vital sobre a santidade. E aqui Paulo deixa uma coisa bem clara. A busca pela santidade não é uma jornada solo de jeito nenhum. É uma responsabilidade de toda a comunidade. Porque quando a igreja simplesmente ignora o pecado que está ali no meio dela, ela acaba enfraquecendo o seu próprio testemunho para o mundo. Agora, a gente chega num dos capítulos mais famosos de toda a Bíblia. Depois de falar sobre os dons espirituais, Paulo vai apresentar algo que é ainda superior a tudo isso, o que ele mesmo chama de o caminho mais excelente. Mas olha só, antes de falar do amor, Paulo primeiro ajusta o foco sobre os dons. Ele diz que os dons não são troféus para a gente exibir por aí, nem para criar uma elite de supercrentes. O propósito deles é um só: construir, fortalecer, edificar toda a comunidade, que é o corpo de Cristo. E esse tal caminho excelente é o amor, mas não é um sentimento vago, não. Paulo descreve o amor como uma série de ações, de atitudes que exigem sacrifício. É paciente, é bondoso, não busca os próprios interesses e, o mais importante, dura para sempre. Para Paulo, esse é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Bom, agora vamos para o que talvez seja o clímax teológico da carta. Paulo se volta para a doutrina que para ele é o alicerce de absolutamente tudo, a ressurreição. Se tirar isso, a fé cristã inteira desmorona. Para explicar a importância da ressurreição de Cristo, Paulo usa um termo que é muito significativo: primícias. Pensa na agricultura da época. As primícias eram a primeira parte da colheita. Elas eram a prova, a garantia viva de que todo o resto da colheita estava a caminho. E essa imagem das primícias carrega uma promessa que é simplesmente poderosa. A ressurreição de Cristo não foi um evento isolado, um ponto final. Ele foi o primeiro, a garantia de que todos que pertencem a Ele também vão ressuscitar para a vida eterna. E ter essa esperança nos leva a uma pergunta que não tem como evitar. Se essa é a nossa certeza para o futuro, como é que ela impacta o nosso presente?
De que forma a ressurreição muda a maneira como a gente vive hoje, as nossas prioridades, a nossa coragem diante das dificuldades do dia a dia. E para fechar, Paulo mostra que essas grandes verdades da fé não podem ficar só no campo das ideias, não. Elas têm que ter implicações diretas, práticas, para a nossa vida cotidiana. E ele não tem medo de aplicar o evangelho em áreas bem práticas. Casamento, o que comer, liberdade cristã, a ordem no culto, a celebração da ceia. A fé, na visão de Paulo, tem que permear cada centímetro da nossa existência. No final das contas, depois de todas as correções, de todas as exortações, a mensagem que fica por baixo de tudo é uma mensagem de esperança. Aquela igreja, com todos os seus defeitos, era amada, era alvo do cuidado de Paulo e, mais importante ainda, do amor incansável de Deus. E no fim, a carta de Paulo para uma igreja imperfeita ecoa até nós hoje na nossa própria igreja, que também é imperfeita. A pergunta que fica no ar é para cada um de nós. Estamos realmente dispostos a amar, a corrigir e a edificar nossa comunidade local, mesmo com todas as falhas que ela tem? Existe esse compromisso de construir juntos, apesar das imperfeições? É algo para se pensar.